Rabo de peixe, cabelo de caipora, perna de saci. Rabo de peixe, cabelo de caipora, perna de saci. Rabo de peixe, cabelo de caipora, perna de saci. Prestem atenção que este conto começa aqui. Eu trabalho com contação de história há bastante tempo, né? E eu queria falar de algumas histórias que fossem invisíveis, né, nas prateleiras das bibliotecas. Então são histórias que falam de deficiências, história que falam de diversidade, autismo, histórias, né, de assédio. E aí foi onde eu fiz uma pesquisa literária acerca desses conteúdos e descobri o Leila. E aí eu fiz uma oficina sobre histórias invisíveis, né? Sobre essa literatura que a gente não encontra de fácil acesso. Não é uma literatura comercial, né? Não é uma literatura divertida, né? Uma literatura que traz essa reflexão. E eu fiquei muito emocionado, assim, tocado pelas histórias, pela forma como a Cid compartilhou esses livros com a gente, né? Essas histórias. As pessoas preferem não discutir esses temas que são sérios, que são importantes, que precisam ser debatidos. E aí fiquei com aquilo dentro de mim, assim, né? Que eu acho que é o nosso trabalho de modo geral, da Cobaia Cênica, tem esse lugar do sensível, mas que tem uma profundidade, que questiona, que quer tratar de temas difíceis, mas com poesia. E esses livros têm tudo isso, né? Que a Cid trouxe, assim. Por acaso a gente recebeu alguns contatos de secretarias, né, de CRAS, da região, no mês de maio, que é o mês que se discute, né? Enfim, deveria ser o ano inteiro, né? Mas eles discutem o Maio Laranja. Eles estavam procurando apresentação com essa temática e a gente não tinha nada, né? E aí recebi um contato, recebi o segundo, terceiro, recebi uns 6 contatos. Aí no 6º contato eu falei, cara... Aí eu lembrei da oficina, né? Que aquilo estava já martelando dentro de mim. E aí eu lembrei do livro Leila, né, que trata especificamente de abuso, né, exploração sexual infantil. E aí eu lembrei, aí falei com a Cid, Cid, está acontecendo isso, eu queria fazer alguma coisa. Aí, né, montar algum trabalho para atender essa demanda, né. Aí a Cid falou, olha, também falaram comigo, por que a gente não faz junto? Eu falei, claro. Que é um tema difícil de se discutir, né, um tema pesado, né. E de como levar esse tema, né, para as crianças que não têm o hábito, né, de assistir espetáculos, que não têm o hábito de ouvir histórias, né. Então, a Leila, ela é uma baleia que mora no mar, né, e um dia ela sai para passear sozinha. Ela se sente linda, ela se sente muito bem, né? E ela tem um vizinho, um polvo, que encontra ela no caminho. Aí ele pede um beijo, daí ele quer acompanhar ela no passeio no fundo do mar, ela não quer. Aí ele insiste, e aí não é pra dar spoiler. Não, né? E aí ele é essa figura do assediador, né? Que persegue, que insiste, que tenta enganar com presente, não sei o quê. E aí a história acontece aí, nesse contexto, né? Com esses 2 personagens, basicamente, né? Até que ela, enfim, consegue se libertar disso aí. E ela se liberta quando ela fala, né? E aí que vem a nossa função também, né? É de falar. Igual a Leila, a gente quer falar sobre isso, né? Para esse assunto não ficar escondido, porque não é vergonha, né? É motivo de discussão mesmo. Porque quando a gente coloca isso à tona, né, a gente está dizendo que a gente sabe do que pode acontecer, a gente sabe quais são as consequências disso, né? Então a gente traz essa discussão para a cena, né, para o palco, né, e quer encorajar outras pessoas que passam por isso, né? É difícil a gente encontrar alguém que não foi assediado, né? Em algum momento da vida, seja no pedido de um beijo que é negado, seja num olhar, né, no físico mesmo, no assédio moral. São vários tipos de assédio. Que infelizmente, né? A gente vive uma cultura do machismo que ensina que os meninos eles têm que pegar as mulheres, né? E aí já tá aí o erro, né? Aí os meninos já crescem achando que eles têm o direito de chegar lá e pegar e puxar e beijar a hora que eles quiserem, que eles
né, tem essa liberdade. Então, é por isso, é para combater esse tipo de coisa, né, que a gente está contando essa história, que essa história foi escrita também, né? E quando a gente vai para as rodas de conversa ao final, a gente sente, às vezes, num olhar, num mexer na cadeira, o desconforto das crianças, dos adolescentes que possivelmente podem estar passando por isso, ou já passaram, ou começam a se dar conta, né? Então, muitos já dialogam com a gente assim, né? E aí, quando a gente fez a escolha na linguagem da água, porque Leila acontece no fundo do mar, né? A gente pensou muito nessa questão do fundo do mar enquanto água, né? E aí a gente elegeu objetos que tivessem o tema água. Então, o figurino é aquele figurino que remete ao figurino antigo de ir pra praia, que era as listras, né? A gente escolheu as capas de chuva, que é a água, as sombrinhas que tem a ver com a água, né? O guarda-sol, que é enorme, né? Que é o objeto baleia, né? Em comparação aos outros tamanhos de sombrinhas e guarda-chuvas que são menores, que são os peixes, as águas vivas, o fundo do mar, que é colorido, né? Porque o fundo, né? O lá embaixo, o poço, também pode ter cor, né? E aí, enfim, conhecendo a cidade, vendo, né, o rio, a presença do rio é muito forte na cidade, para o bem e para o mal, né, com essa coisa das enchentes. E eu gosto muito também do folclore brasileiro, né? Eu venho de uma região de folclore, assim, as manifestações folclóricas, elas são muito fortes, né, muito praticadas no dia a dia, assim, das escolas, enfim, pelas festas populares, a gente vivencia muito isso. Então eu tenho essa ligação já desde cedo com as manifestações folclóricas do Nordeste, né? E aí aqui nesse movimento de criar uma história, né, uma apresentação para o público infanto-juvenil, foi o que me deu esse start para pesquisar o folclore aqui da região, né, de Santa Catarina. E aí na minha cabeça já tinha esses dois elementos: o rio, que é um elemento forte da cidade, da região, né? Tem várias cidades aqui que são cortadas por rio, e o folclore de Santa Catarina. E aí, né, pesquisando, eu fui juntando esses elementos, e aí, né, aqui tem a presença dos indígenas, né, das tribos Xoclen, Laclanô. Aí foi um outro elemento que eu peguei e pensei, quero utilizar esses personagens nessa história. E aí, o rio, né, que tem essa forma sinuosa que é semelhante a uma cobra. E aí, nas minhas pesquisas do folclore catarinense, descobri o boi de mamão, que tem a figura da Bernunça, né? Que é esse monstro que é uma cobra. Me deparei com o Franklin Cascais, que é um estudioso também do folclore e que escreveu e criou uns personagens das bruxas, né? Que existe também essas lendas das bruxas aqui no estado, principalmente lá na região ali de Floripa. Contam-se muitas histórias de bruxas. E aí eu trouxe mais esse elemento e eu quis trazer também essa reflexão do quanto as mulheres também podem assumir cargos que, né, majoritariamente são masculinos, né? E aí, sim, conseguimos publicar o livro, ficou a coisa mais linda, assim, com as ilustrações de um artista aqui de Rio do Sul, né, um dos grandes artistas visuais aqui, que é o Luiz Carlos Vigarani, um artista, assim, que trabalha com diversas ferramentas, né, vamos dizer assim, das artes visuais. E essa interação com o público é muito forte, né, com a criançada, né? Eu conto a lenda como está ali no livro, mas eu faço algumas adaptações porque na hora da contação a gente não dá para contar exatamente como está, senão pode ficar um pouco cansativo para as crianças. Então eu tenho os momentos de interação que elas participam, elas cantam as músicas junto comigo. Tem um personagem, inclusive, que eu esqueci de falar, que é da capivara, que é também um animal que é muito presente aqui na região, né, no rio, né? E aí tem um momento que elas imitam, tem um concurso de quem imita melhor a capivara, dentro da história, né? Que a gente vai contando, e tem aquele momento que as crianças começam a ficar já se mexendo demais, começam a falar, aí vem o concurso da capivara, elas voltam para a história. Aí ali já é o final da história, e elas adoram, elas participam muito, assim, elas interferem, elas trazem personagens que não existem,
que não existem, né? Elas perguntam por que esse personagem é assim, né? Por que isso? E quando tem esse momento da minha provocação, né? De que pode ser prefeita, né? A cidade também pode ter uma prefeita, né? Ah, sim, pode. As meninas falam, claro que pode. Aí já aconteceu de um menino falar, não, só menino que pode. Aí é quando a gente fala, nesses momentos que é ótimo, né? Que é quando a discussão realmente acontece. Aí fala, e aí, é isso mesmo, gente? Vocês acham que só menino pode ser prefeito, menino não pode ser prefeito? Pode sim, pode, tá, isso mesmo. Aí a gente começa aquela brincadeira, enfim, né? De uma maneira lúdica, né? Como uma grande brincadeira mesmo, mas já com profundidade, com compromisso, né? Eu acho que esse é o papel né, do nosso ofício, né? Então, eu sempre tive uma relação com a biblioteca, né? Desde criança, minha mãe, bibliotecária, me levava para a biblioteca e eu ficava horas, assim, enquanto esperava ela. Às vezes ela me levava e eu ficava lá enquanto ela, enfim, terminava o expediente, eu ficava esperando ela para ir para casa e eu ficava ali entre as estantes, né? E aí lembro muito, enfim, de ler Ruth Rocha, Cecília Meirelles, Monteiro Lobato, vários gibis, enfim, várias obras do público, né? Enfim, para a minha idade na época. E aquilo ficou em mim de alguma forma, assim. E aí, passando o tempo, adulto, né? Eu estava um pouco, quer dizer, já há algum tempo distante da leitura dos livros, eu não estava conseguindo me concentrar e ler, né? Um livro, assim, ler mesmo, assim, começar e terminar ele, assim, eu estava demorando muito para ler um livro. E aí, eu estava me sentindo muito frágil por causa disso, assim, em termos de comunicação, de relação com as pessoas, eu não tinha muito o que dizer, às vezes eu ficava sem conteúdo, eu me sentia uma pessoa sem conteúdo, assim, sabe, que não tinha muito o que contribuir numa conversa, por exemplo, né? E eu sentia que era por causa do vocabulário, às vezes para falar alguma coisa eu não conseguia falar, assim, eu tinha dificuldade de me expressar. E eu sentia, acreditava, e com certeza por falta de vocabulário, de leitura, de, né, construção de ideias, eu não conseguia formar uma ideia com clareza, né, enfim. E aí eu percebi que o quanto a leitura, né, eu já sabia disso, mas vivi na pele o quanto a leitura, né, enfim, o conhecimento, você tá munido de ideias, de informações, né, de leitura é tão importante para você viver, para você ser livre, para você ser uma pessoa, né, que tem opinião, que as pessoas te escutam, que as pessoas confiam em você, se você tem o que dizer, né? Se você não tem o que dizer, não consegue, né, você não tem voz, não tem vez, né, vamos dizer assim. E aí, pensando nisso, eu fiquei pensando nessas crianças que estão nessa geração que agora estão muito conectadas à tecnologia, né, e estão se distanciando da leitura, mas cada vez mais é tudo jogo, é tudo, né, conectado, que é legal, mas que acaba que limita as crianças, esse público aí a... Me lembrei do clássico, né, do Miguel de Cervantes, né, que é um autor espanhol que escreveu Dom Quixote de La Mancha, que é um herói, né, que usa uma espada, um escudo, e tem um dragão, né? Aí, enfim, teve essas duas figuras que me vieram primeiro, né? Esse herói, né, Dom Quixote. E aí veio essa história desse dragão, chamado Ignorâncio, né? Bem assim, direto, sem rodeio, sem muita... Direto, o dragão Ignorâncio, que obriga as pessoas nesse país que não tem nome, que nesse país só se trabalha, e mais nada. As pessoas não têm acesso, não têm artes, não têm livro, é proibido ler, proibido estudar, só pode trabalhar para satisfazer esse dragão aí, ditador, né? Enfim, quando a gente começou a trabalhar a contação, a gente sabia que a gente iria narrar essa história. E a gente não sabia se a gente iria viver os personagens ou não, né? E aí, quando a gente partiu para a sala de ensaio, foi meio que natural que eu faria o Miguel e o Samuel fizesse a Atagá. Não teve um momento assim de construção de personagem, porque na verdade a gente está narrando essa história e a gente empresta o nosso corpo, nossa voz para esse personagem em alguns momentos, né? Mas nós somos dois contadores de história. Então são esses contadores brincando de ser Miguel e Atagá. Nós temos a nossa autora, né, a Agatha Duarte, nossa dramaturga, que escreve alguns dos nossos trabalhos.
E numa conversa com ela, contando para ela, assim, enfim, a gente estava conversando assim informalmente, e aí ela falou que ela tem essa habilidade de falar ao contrário as palavras. Qualquer palavra que você fala para ela imediatamente ela te fala, te repete essa palavra ao contrário. E eu achei aquilo mal barato, assim, ainda mais para criança que adora essas brincadeiras de palavra, de troca palavra, de trocadilho, enfim, e de palavra falar ao contrário, então melhor ainda, né? Falar uma língua diferente, né? As crianças adoram essa brincadeira, né? E aí foi quando... e a Agatha ajudou bastante nessa coisa de falar as palavras ao contrário. E esse é um dos momentos mais legais da contação, que a criançada participa, né? A gente interage com eles, perguntando se eles sabem falar alguma palavra ao contrário. Mas foi isso também, eu acho, que porque como o Miguel é também um espetáculo que é bem versátil, que ele cabe em qualquer lugar. A gente pode apresentar no teatro com equipamento de luz, mas a gente também pode apresentar dentro de uma sala de aula, dentro de um ginásio, enfim. E também por conta da estrutura, que é simples. A gente utiliza um baúzinho muito pequeno, um carrom e um violão. Então a gente consegue levar ele para qualquer lugar. Até numa praça a gente apresentou também, né, no festival em São Paulo. Então a gente tem tido uma receptividade bem positiva, assim, né? Tanto do público, quando a gente apresenta, quanto dos festivais que a gente escreve, os editais. O mais recente que a gente, né, descobriu que a gente foi um dos mais bem avaliados num festival para criança, onde as crianças faziam parte da curadoria. Então eles olharam o nosso material sem assistir o vídeo na íntegra, né? E eles escolheram, acharam, assim, foi unânime o Miguel o mais escolhido, né?